abriu a corrida para os milhões a milhar, desta vez em futebol jogado. O Porto bateu o Shakhtar, o Benfica saiu derrotado. Também o Braga tentou ter sorte, frente a um Nápoles cada vez mais forte. Mas foi o Sporting quem não desapontou e até o Central lá foi e marcou. Em Manchester a vitória foi escassa e já cheira a nova desgraça. É hora de metermos a mão na massa, meio a sério, meio com graça. Boa tarde. Olá, César. Boa tarde, boa tarde. Vitória que já deu outra derrota, entretanto. Não, fim de semana foi 1-0, não foi contra o Burnley. Não voltaram a perder já para as Se competições calhar europeias. perderam-se a caminho Sim, do perderam para a centro de estágio. Champions. Perderam Foi, para a mas Champions. isso foi antes do Burnley. Muito bem. Estás tão habituado que eles percam que pronto. Bom, episódio 9 desta segunda temporada. Hoje somos só nós os dois. O Bruno teve. Já nos vai explicar o que é que aconteceu. Há aqui uma história por trás disto. E pronto, hoje vamos ter competições europeias com uma análise assim mais detalhada ao Benfica e ao Sporting. Depois de gente sujar um bocadinho as mãos com isto, vamos ao tópico não menos polémico, que é o Manchester United. O atual momento, que já não é um momento bem atual, já vem a durar É uma presença, é uma constante. há quase 10 anos. E por último ainda um rescaldo da Fórmula 1 e as nossas notas soltas. Portanto, se começaram agora a ver-nos, não esqueçam de pôr aí o likezinho, que nos ajuda a crescer. E eu tenho 1,70m, eu gostava de crescer um bocadinho mais. Vá lá. O César, acho que gostava de chegar ali ao 1,80m. Bom, No meu cartão de cidadão diz 1,81. Não é 1,81. verdade, mas é o que diz. Está bem, tinhas o cabelo espetado nesse dia, só pode. Eu posso mostrar um dia destes, a sério, está para os outros dados biométricos e ponho só um. É verdade. Bom, olha, já que estás com vontade de mostrar, mostra aí o que é que tu viste das competições europeias. Ora, tivemos 4 equipas portuguesas em campo e um disclaimer, nenhum de nós viu o Braga. Temos muito bom gosto pelo Braga. Sei que o Braga levou um gol mesmo a acabar, é uma pena, esteve muito perto do empate, mas ninguém viu o Braga. Nós, como somos gente séria, não falamos do que não sabemos. Mas devia ter visto a repetição, que hoje em dia, com as tecnologias, é tão fácil. É verdade. Como tal, vamos pegar primeiro pelo Benfica. O Benfica que perdeu em casa 2-0 com o Salzburgo, naquele que, em teoria, seria o jogo mais acessível. E a seguir o Benfica vai a Milão, para aquele que, em teoria, é o jogo mais complicado. Eu tenho um sabor muito agridoce com este jogo. E atenção, que uma derrota em casa é sempre mau. Nos primeiros 15 minutos, isto é um jogo atípico. Nos primeiros 15 minutos, o Benfica teve um vermelho e 2 penaltis contra. Tudo bem assinalado, diga-se de passagem. Sim, tenho uma ideia que sim. O Benfica pôs a jeito. Mas, e agora para construir o meu caso, para uma equipa que jogou 75, que os jogos agora têm tempo extra e prolongamento e mais etc. Uma equipa que jogou quase 100 minutos com menos um jogador, teve domínio por completo do jogo quase todo. Yeah. Tanto que o segundo gol do Salzburgo vem de um ressalto, um contra-ataque, uma atrapalhada. Não sei se viste isso. Vi, não me recordo agora, mas eu vi o resumo alargado agora. Agora não, na semana passada. Mas só para ter uma noção, o Benfica tem mais remates, tem mais do dobro de remates do Salzburgo, tem o mesmo número de cantos, tem quase o dobro dos passes, tem mais posse de bola, tem tudo mais. E viu-se que o Benfica com 10 foi muito superior ao Salzburgo, exceto no resultado, que é o que importa. E agora a questão que eu te lanço, de que modo é que isto vai impactar, se é que impacta, as aspirações europeias do Benfica? Olha, eu falei com alguns benfiquistas esta semana e o consenso geral foi que esta época, isto para dar um bocado de contexto ao meu raciocínio, esta época é uma época que tem que sair bem ao Benfica. Porque é a época em que tu dás o salto para o nível a seguir. Fizeste uma época fantástica o ano passado, com alguns jogadores a saírem, isso pode ter impactado. Shout out aqui para o Gonçalo Ramos, que começou a marcar. Marcou este fim de semana pelo PSG. Ao fim de 6 jogos. Yeah. Mas ele tem valor e eu não lhe tiro o valor. E ao Félix também, que está a ter um início fantástico no Barça. Mas pronto, o Benfica. Era importantíssimo ganhar este jogo porque era o adversário mais fácil. Não ganhando, não é impossível passar, mas o grupo é difícil. O grupo é muito difícil. Às vezes as pessoas não olham para a Real Sociedade e vêem uma equipa acessível, ou olham para o Inter e se calhar não vê aquele Inter do José Mourinho de 2012 ou assim. Mas o Benfica ano passado foi eliminado pelo Inter e não sei se este ano vai conseguir tirar pontos aos italianos. O Inter que deu 5 ainda esta semana passada ao Milão foi empatar a Real Sociedade. Não é fácil ir jogar lá. Não. Lá está, uma deslocação difícil e a Real Sociedade cada vez mais tem um projeto sério e que eu gosto de ver. Já não sei que tanto aquela lógica dos bascos, né? Porque há ali... Desde Aliás, os anos 80, mas tem saído um bocadinho disso, sim. Yeah.
mas não vai ser fácil. O Sporting até teve alguma dificuldade no início da época contra eles. E eu agora não sei de cor, mas sei que o guarda-redes dele é um jogador experiente, não é o Reina, não. Não sei de cor. É um treinador, é um guarda-redes assim que esteve já na ribalta. E tem muitos jogadores desses. Tem muitos jogadores Investiga-se desses. já. O Benfica vai ter dificuldades no resto do grupo e este era, eu diria que jogar em casa com o Salzburgo e jogar fora com o Salzburgo seriam os 6 pontos que o Benfica tinha a obrigação de conquistar. Sim. Não conquistando, vai agora andar a correr um bocadinho atrás do prejuízo. Mas não está nada perdido, né? Agora vamos ver o que é que isto vai dar. Uma das coisas que eu reparo no universo benfiquista, e que até o Rui Costa fez menção a isso na sua última entrevista de mercado, que é que os benfiquistas ou estão muito no céu, ou no paraíso, ou no inferno. E passam muito rápido. Não há meio termo. Sim. Nos grupos benfiquistas que eu sigo já se fala é para ir para a Liga Europa, é para ir para a Liga Europa e lá é que nos vamos safar. Meus caros, foi um jogo. Faltam 5. Não seria má, essa lógica não seria má. Mas eu acho que o Benfica tem equipa para passar, tem equipa para vencer a Real Sociedade em casa, e o Benfica já nos habituou quando é preciso. Aliás, habituou-nos na época passada, não tanto nesta ainda. Quando é preciso chegar à frente, jogar bem e ganhar. E eu acho que isso vai acontecer. No entanto, e ontem eu ouvi esta análise, já não sei de quem é que foi. Já não sei quem é que teve esta análise. Foi eu estava a ver a CNN. Que disseram que este momento da época é um bocadinho similar àqueles momentos que são mais do final da época, em que o Benfica tem muitos jogos seguidos complicados. É verdade. E que, lembras-te daquele jogo o ano passado, o Benfica empatou com o Porto ou perdeu com o Porto fora? O Benfica perdeu com o Porto em casa. Depois foi em casa. Depois tiveste o jogo com o Braga, o jogo com o Chaves, a seguir ao Houve ali Mundial, houve ali um turbilhão. Yeah. E o Benfica está um pouco nesse momento, normalmente vem no final da época, mas está a vivê-lo agora, com jogos difíceis nas competições europeias. Ainda não começou a carburar no campeonato como se calhar as pessoas gostariam. Ainda ontem teve alguma dificuldade frente ao Portimonense em segurar o jogo. Depois de estar a ganhar, não consegue segurar o jogo e dominar e estar ali confortável. Também não é exclusivo do Benfica. O Sporting Não. já o fez e o Porto também tem estado assim nesse registro. E esta semana joga com o Porto, mas pronto, isso é outra luta. Eu sinto uma necessidade de que os benfiquistas desprendam este momento com o início da época passada. E eu vou voltar a bater numa tecla que já bati há umas semanas, mas agora ainda é mais atual. O Benfica mudou meio 11 titular em menos de um ano. Yeah. Odisseias, e vê-se bem a diferença ao nível da comunicação. Odisseias, Grimaldo, Enzo Fernandes, Gonçalo Ramos e Neres, 5 jogadores que eram titulares que agora não são titulares. 4 porque saíram e 1 porque perdeu lugar para o Di Maria, não é? Tu no espaço de meio ano, pouco mais, mudaste 5 jogadores. Causa impacto, causa diferença, e eu cada dia que passa mais sinto falta do Grimaldo. E é engraçado que eu estava a ver o Portimonense Benfica e o comentador usou uma expressão que eu uso. Ele disse: o Grimaldo às vezes parecia um número 10 à esquerda. É mesmo. Mas é. O Grimaldo, porque ele fletia para o meio, e não era só aquele fletia para o meio para cruzar, não. Ele ia mesmo às vezes para a posição de médio centro e construía a partir de lá. E isso dá uma dinâmica completamente diferente. É que ele fazia isso, mas também ganhava ao fundo, a linha de fundo. Ele fazia os dois. E é diferente. Houve um jogador que eu não sei se foi o Gary Neville que disse isto. Acho que foi o Gary Neville. Que disse que no futebol atual ele não tinha lugar em nenhuma equipa. Porque antigamente os alas Sim. era uma posição muito mais natural de defender e de... ok, subias um bocadinho, fazias uns cruzamentos, mas depois voltavas atrás. E o Benfica, tanto que vocês, benfiquistas, vocês, entre aspas, a comunidade futebolística em geral, não é só os benfiquistas, que criticam muito a utilização do Washington a defesa esquerda. Eu acho que aquilo é uma tentativa de meter um jogador que sabe mais ou menos jogar à bola ali naquela posição. Mas que ontem fez a primeira parte de defesa esquerda e a segunda à direita. Só para... Yeah. Não, olha, só para corrigir aqui uma cena, eu pensava que o Sociedade ainda tinha o guarda-redes que eu estava a pensar, mas que ainda não cheguei ao nome, mas não, é o Ramiro. O Ramiro. Olha, lá em Santarém há um café. O café do Ramiro. Café do... Não, tu ia confundir com o Bruno Aleixo. O Bruno Aleixo é que tem o café do... Não se pode comer gelados. Porque ele desliga a máquina. Desliga a máquina e a arca fica fria toda a noite. Fica tudo mole. Mas o Benfica depende muito de si. O Benfica tem potencial para mais e melhor. Vamos observar paulatinamente com calma a progressão deste Benfica. É o que eu diria. Sim, quando isto começar a carburar, acredito que vá dar frutos. Antes de ir ao Sporting, nota rápida para o Porto. E eu acho que o Bruno não está aqui
porque nós tínhamos posições diferentes em relação a este jogo do Porto e acabou a ficar para o meu lado. Eu mando muitos tiros nos pés, mas às vezes também mando umas certas. Até o Porto foi dar 3 ao Shakhtar e não deu mais porque não calhou, porque claramente abrandou. Este Shakhtar, com o devido respeito, eu vi o jogo, mete dó. Um Shakhtar que tem um central de seu nome, não sei se viste, Yaroslav Rakistiki, que deve ter um IMC de 30 e Um picos, bocadinho pá. acima da média. Pois, pois, e viu-se a jogar em Hamburgo, num campo claramente neutro. Galeno esteve muito bem, o Porto claramente tirou o pé do acelerador. E nota para o Porto que ganhou bem, mas com o Shakhtar que claramente está em sub-rendimento. Não sei se viste algum highlight, alguma coisa. Não, pareceu-me um jogo controlado pelo Porto. Talvez o jogo mais fácil do Porto até à data neste período. Uhum. Lá está. Porto e Benfica, e é interessante falarmos disto em semana de clássico. Porto e Benfica parecem muito semelhantes na falta de confiança, na falta de segurança. Mas o Shakhtar já não é o Shakhtar Donetsk, é o Shakhtar de Hamburgo agora. Opa, dá um bocado de pena ver a equipa desvirtuada. O clube, não é só a equipa, o clube desvirtuado. Mas isto acontece, pronto, são intercorrências da vida. Infelizmente. Eles não têm nível para a Champions neste momento. Neste momento eles são um clube de Liga Europa Conference League. Não, eles estão ali Não, abaixo. mas depois também na Ucrânia se calhar são os melhores, né? Sim, mas a Liga da Ucrânia está a ser jogada. É assim, isto há de se refletir no ranking, eventualmente. Sim. Yeah. Há ligas em que o primeiro lugar não vai diretamente à Liga dos Campeões. Sim, a Liga Turca, a Liga Grega, a Liga Dinamarquesa, tantas. Sim, e Ligas de eu topo. vejo a grega e a ucraniana muito ao mesmo nível. Sim. Isso é uma das minhas grandes guerras, que os quartos classificados não deviam ir à Champions. A mim não me faz sentido uma equipa que nem sequer fica no pódio, que acontece na Itália, na Alemanha, Inglaterra, Espanha, irem à Champions, à Liga dos Campeões, um quarto classificado. Isso é outra conversa. Yeah. Demos um salto rápido, aliás, saltemos rapidamente para um jogo com um cheirinho histórico. Sporting, pela primeira vez, vence na Áustria, ao 7º jogo, se não estou em erro, após tem lá 4 derrotas e 2 empates, uma coisa assim do género. Entra bem, entra a ganhar, mas não deixou de ganhar para o susto. O que me dizes? Olha, tive a oportunidade de ver este jogo com mais atenção. Eu confesso que estava a trabalhar em todos os jogos, mas alguns consegui espreitar com mais detalhe, e esse foi um desses jogos. Sporting, pareceu-me que quando meteu o pé no acelerador, ganhou facilmente. Uhum. Acho que complicou o jogo sem necessidade. E depois há ali 2 ou 3 jogadores do Sporting, que era o que a gente falava há 2 épocas atrás, de jogadores de alta qualidade, nomeadamente o Porro na altura, o Pedro Gonçalves tinha feito uma grande época também nesse ano. Este ano o destaque é de Jokeres, que marcou, e depois, se tu tivesses que apostar numa grande venda para o Sporting, nos próximos 6 meses, 1 ano, quem é que tu dirias que era? Ou 2, 3 nomes. Não estava à espera dessa pergunta, mas eu diria que a meu ver, vai ser polémico. O maior ativo do Sporting para mim é o Diomandé. Concordo. Não é polémico. Pronto, Não é muito bem. polémico. Eu Porque queria eu ser tenho... polémico, pá. Se calhar ia dizer não sei, o Mateus Reis. Pois, se calhar... Não, esse não. Se podiam levar que eu até ajudava um bocadinho. Não, pá, o Diomandé é um Pois é. jogador muito completo. Tem 19 anos. É isso. Tem 19 anos. O Pote é irregular, o Edwards é irregular, o Morita já tem 27 e 28 anos, é japonês. O Inácio... Há jogadores que, seguindo a tua lógica do que tu costumas dizer, estão ali no limite deles. E é fantástico. Para a Liga Portuguesa e para estas competições europeias dão perfeitamente. Ótimo. Acho que numa equipa maior se eclipsavam. O Pote era um deles. O Pote esteve na Premier League, no Wolves, e por alguma razão Também era não... mais novo. Está bem, mas há jogadores mais novos que começam logo a disputar. Agora, o Morita e o Nuno Santos não vale a pena saírem. Não. E aliás, ficam ali como lendas. Sim. Para mim era fantástico para a carreira deles. Mas o Diomandé e o Gonçalo Inácio, pronto. O Diomandé tem 19 anos. Fala-se muito de que o Arsenal está interessado nele, até porque o central deles lesionou-se no início. O Timber tiveram um azar, pá. Foram buscar o Timber com a transação mais cara de sempre para a central deles e ao fim dos 3 jogos tem uma ruptura de ligamentos. Yeah. É futebol. Mas muito impressionado. E lá está. Fez um golito. E é aqueles centrais. Tu lembras certamente do William. O William também era central. Qual William?
O William Carvalho. Sim, sim, Originalmente, sim. o William Carvalho era central, passou a jogar a trinco. E eu vejo com essa qualidade. O Diomandé sabe tratar a bola, Pois sabe. não se enerva demasiado ali para um jogador de 19 anos. Parece É muito, muito, imponente. muito confortável. Alguém que estava no Mafra o ano passado. Ok. Epá, fantástico, fantástico. Estou rendido e acho que se calhar é daqueles nomes que se o Sporting tiver dificuldades financeiras em janeiro, isto é, se o Sporting não estiver a fazer uma boa época, se o Sporting não estiver bem nas competições europeias, é capaz de ser dos primeiros a saltar. E a saltar por mais de 50 milhões, sendo Sim, os sim, números sim, sim. praticados hoje em dia. Então, e o toque do pote antes do gol de Gyökeres? Epá, aquilo é artista. Aquilo... Lá está. Não o vejo. Se calhar há equipas da elite em que ele era capaz de jogar bem. Talvez um Dortmund, um Atlético de Madrid, por aí. Mas não o vejo num Real Madrid ou num Não, Barcelona. de modo nenhum. Mas, epá, ele sabe tratar a bola. E a Então, cena do Pote é que ele não é muito bruto a tocar na bola. É sempre um toquezinho leve. Ele às vezes marca golos, parece que são passes ele autênticos. passa para a baliza. Então, não sei se É! estás a par, agora lembrei-me, dos nomeados para Puscas. Para o Puskás, Nuno Santos, né? E Pote. Pois, pote não. Será que há alguma regra de que dois jogadores do mesmo clube não podem ser nomeados? Porque, a meu ver, o Pois. gol do Pote ao Arsenal é melhor que o do gol do Nuno Santos que está nomeado. Não concordo. Ainda, pá. O gol do Pote ao Arsenal é um gol a 40 metros, ou 50 quase. É, mas eu percebo. É um grande gol e longe de mim estar aqui a dizer que não tem É valor. muito mais difícil. Mas tu tirares naquele espaço curto em que o Nuno Santos faz, porque a bola sobra para ele e o gajo dá-lhe de letra, naquele espaço curto, pensares naquilo. É porque todos nós já fizemos um remate longe a jogar a bola com os nossos amigos. Até que dê certo, não é? Mas do Nuno Santos parece-me mais difícil de executar. Eu discordo. É interessante. E a FIFA concorda contigo. Mas eu acho que o gol do... Não sei se agora neste momento o Bruno Santos e o Pote andam à tareia lá no balneário por causa disto. Mas gostei muito. Não é um grande gol de modo nenhum. Mas do gol do Gyökeres. Demonstra a imponência do homem. O homem, aquilo é um cavalo de corrida. Aquilo é Ele um gol... aleijou-se com o gol. Sim, sim. Aquilo é um gol de quem dá tudo. E esta vitória, o Sporting matou um borrego, não é? Que é o borrego austríaco. O gol do Diomandé mostrou qualidade técnica. Yeah. E eu senti o seguinte: eu vi o jogo. O Sturm Graz marcou no segundo remate que fez. O primeiro foi o remate ao poste. A bola vai ao poste, primeiro remate do jogo. Segundo remate é a recarga. Aquele gol caiu do céu. Sim. Acontece, mas e naquele momento aquele gol cai no céu, já é a segunda parte, tinham-se a defender, aquilo podia ganhar ou até empatar. Yeah. Mas nunca, em momento algum, eu achei que o Sturm Graz fosse melhor que o Sporting. Uma pergunta: como é que tens achado este início da época de Daniel Bragança? É assim, ele não tem sido titular todos os jogos, às vezes entra. O Daniel Bragança tem qualidade, sabe jogar a bola. Agora, falta confiança, que eu acho que hoje em dia é o grande diferenciador, é o lado mental. Porque todos aqueles jogadores, até mesmo às vezes a gente brinca com os André Almeidas da vida, todos estes jogadores jogam muito bem. Têm uma qualidade fora do normal, senão não estavam ali. Sim. Agora, estarem motivados é a diferença entre teres um coentrão, como tu tiveste ali 3, 4 anos. O coentrão era um jogador completamente banal antes de Jorge Jesus pegar nele, lembras? Sim, era um extremo que fazia. Sim, o Benfica comprou. Era Para um mim, extremo que fazia umas brincadeirinhas. para mim ele é um exemplo claro disto. O Jorge Jesus instilou-lhe aquela mentalidade vencedora, de garra e tudo mais. E tiveste um jogador que acabou depois por jogar no Real Madrid a lutar disputar o lugar com o Marcelo. E também o Ok? ensinou. O Jorge Jesus, estou a falar sério, há-te Sim, ensinado muito sim. sobre aquilo que é ser um defesa esquerdo, que ele era extremo. Sim, mas aquilo pareceu-me ali um shift de mentalidade. E é o mesmo que perguntaste do Bragança. O Sim. Bragança acho que é um jogador que historicamente eu via com capacidade de um dia até ir à seleção. Hoje em dia já não vejo isso. Mas que pode estar ali ao nível de um Pote no seu melhor, acho que é possível. Nota rápida para fechar. Próximo jogo, Sporting-Atalanta. Um jogo que há de ser muito interessante É de o seguir. jogo. É o jogo. É o jogo dos líderes, em teoria. Yeah. Vai ser difícil e vai ser uma batalha interessante entre dois treinadores que conhecem muito bem as suas equipas, que trabalham com aqueles modelos há muito tempo. Exato. Acho que o Sporting neste momento está mais forte. E acho que há aqui um sentimento de bem-estar entre os sportinguistas e olhando para o plantel, olhando para os jogadores, olhando para as contratações que foram feitas, o treinador convence desde sempre e acho que Ruben Amorim só sai do Sporting quando quiser.
Sim. Epá, a não ser que faça muita asneirada. E vai ser interessante. Tem tudo para ser um bom jogo. Tem tudo para ser um jogo taticamente disputado. Talvez não tanto a nível de golos, mas mais a nível tático. O que é que tu Muito bem. achas? Ah, Um olha, palpite rápido. para quem não é adepto de Sportingista, como é o meu caso, mas que apoia os clubes portugueses nas competições europeias, era o jogo que eu gostava de ir ver. Yeah. Tem tudo para ser um bom jogo. Uma hora da tarde. O jogo é às 5 e tal da tarde. 5 e tal da tarde, em Lisboa. Sporting Atalanta. E eu diria que até que o empate não era negativo. Para o Eu Sporting? sei que ainda há um jogo lá, mas que até o empate não era negativo. Porque a Atalanta pode perfeitamente perder pontos até chegar a outro jogo com o Sporting. O Sporting joga hoje com o Rio Ave, não é? Certo. De casa ou fora, nem sei. Por acaso. Acho que é fora, mas... Não, é em casa. A gente viu isso a Em semana casa. passada. Muito bem. Bom, siga. Passemos a seguir, passo a palavra para o caso mais complicado do momento, não é? É verdade. Olha, talvez não seja o mais complicado de todos, mas é um dos complicados que estão aqui. Não, acho que em termos de duração, se calhar é o mais complicado. Vamos falar do quê? Do Manchester United. Esta semana, o Manchester voltou a claudicar nas competições europeias. E eu tinha destacado aqui Manchester-Bayern Munique como sendo um bom jogo. Quem viu o jogo, acho que até ficou surpreendido no lado positivo. Deu muitos golos. Bruno Fernandes ainda fez um remate. Casemiro arriscou a meter a cabeça e quase que aquilo ia empatando. Foi o 4-3 nessa altura. Não, foi o 4-3 ou o 3-3, agora já não sei. Mas o pronto, United nunca esteve à frente. empataram, chegaram a empatar ou não? Acho que não, mas agora não sei. Se calhar não. Sabes que os jogos já foram semana passada, a gente ainda está a falar deles. Mas pronto, temos que começar a fazer um desportoholics logo à quinta-feira, para matar os coelhos. Bom, então o que é que temos aqui? O Manchester United, desde que Sir Alex Ferguson se foi embora, teve entre interinos e treinadores oficiais qualquer coisa como 8 pessoas. Eu tinha aqui David Moyes, que na altura foi apontado por o próprio, por Sir Alex, que não deu muito bem, as contratações não convenceram. Lembro-te na altura o Fellaini foi para o Manchester United. Fez muitos anos lá ainda. Depois, Ryan Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Michael Carrick, grande jogador, mas fraco treinador. Ragnick, que fraco treinador, só isso que eu tenho que dizer. E Ten Hag, agora o mais recente treinador. Sabes quem é que foi o treinador mais titulado no Manchester United desde Sir Alex Ferguson? Mourinho. Yeah. Uma taça da Liga, uma Community Shield e uma Europa League. Talvez o pico de sucesso do Manchester United nos últimos 10 anos. Sendo desculpa interromper-te, Mourinho tem aquela frase, como é que é? A obra mais difícil que eu já fiz na minha carreira foi o segundo lugar na Premier League com o United. E segundo lugar, sim. O segundo, isto vindo de um homem que ganhou uma Champions com o Porto, por exemplo. Na altura do apito dourado, vá. Mas não chegava à Champions, pá. Não sei, o Pinto da Costa... Não, estou a brincar. Não quero problemas, eu estou a fazer figas. David Moyes tem uma Community Shield, Louis van Gaal tem uma FA Cup e Ten Hag ganhou um ano passado a taça da Liga. Muitas contratações, uma política de transferências um tanto ou quanto confusa. E o que é que a gente vai fazer aqui? O Desportoholics juntou aqui uma série de investidores. Verdade. Falámos com investidores locais em Santarém, no Cacém. Existem grandes empresas a surgir nestas áreas e que nos dão um backup financeiro para avançarmos para comprar o Manchester United. É isto, é o anúncio que temos a fazer aqui. Muito bem. Mas o que é que a gente vai fazer? Como o César gosta muito da política dos 50 mais 1, nós vamos comprar o Manchester, mas vamos apresentar um projeto aos sócios, ok? Para aprovarem. Diferenciado. Isto não vai ser chegar aqui e dizer o que é que fazemos, ok? E cada um de nós criou aqui um pequeno projeto. O Bruno infelizmente não pode estar aqui, que eu tenho a certeza que ele ia adorar participar nisto. Mas pronto, seguindo aqui a lógica das eleições da Madeira, aqui não há chega, mas a gente daqui nada já diz chega. Vamos então a isto. O que é que o nosso projeto tem que ter? Eu pus um lema, mas vamos precisar essencialmente de um presidente, porque pronto, a gente investe, mas depois quer ir de férias, né? Um vice-presidente, um diretor desportivo, treinador, adjunto e depois um 11 inicial composto por jogadores históricos ou atuais. Se alguém quiser meter, por exemplo, o Onana. O Onana. Não, atuais do... O Onana que meteu os pés esta jornada. Não tenho nenhum dos atuais, diga-se de passagem. Eu mudei tudo. Nem Isto
cortar o mal pela raiz. Eu cortei pela terra. Eu fiz um buraco. Olha, mas agora pensei, se calhar vou mudar aqui uma coisa nos entretantos. Muda. Mas pronto. Ahm, bom, e então o que é que a gente vai fazer? Eu vou dizendo aqui a estrutura e tu dizes a tua. Muito bem. E antes de irmos aí, há algum. Eu sei que não queres divulgar a tua área de trabalho, mas eu diria que é pela saúde. Qual é o diagnóstico deste Manchester atual? Assim, muito rapidamente, que a gente está aqui com o tempo. Tens de dar um chavão para o doente gostar. Isto é uma septicémia que necessita de antibioterapia intravenosa intensiva e amputações. Olha, ok, gostei. Eu diria que precisa de um plano de cuidados. Já dei o plano. O plano é este. Pronto, então olha, gosto disso. Vamos então começar por a estrutura. A chamada. Pequeno disclaimer. Diz. Eu reuni uma equipa muito alternativa e holística. Porque isto é uma situação tão complicada que eu decidi abrir asas à minha Isto é estrutura. o chamado Governo de Salvação, a linha 44 do Diário da República. Muito bem. Vamos lá então. Então, neste projeto de salvação do Manchester United, quem é que escolherias para presidente? O homem que eu fui muito a Portugal. Porque os nossos... não há ninguém mais habituado a ligar com crises que os portugueses. Desde o Afonso Henriques a bater na mãe, aos descobrimentos. Então, quem é que Teria foi? da Grécia, mas sim. Podia. O último português a lidar com uma grande crise e que resolveu. Próximo presidente do United é o Almirante Gouveia e Mel. É a minha proposta. Não há ninguém... Ele pegou num país do PS, numa pandemia da Covid, com pessoas a morrer. É o próximo presidente, o Almirante Gouveia e Mel. Ok. Eu não estava à espera dessa. Pois. Mas é bom que nós vamos ter registros aqui diferentes. Eu vou mudar tudo. Estava a contar com essa. Presidente, para mim, então, olha, pá, não bate o teu. Mas sendo que isto ainda é futebol e não é vacinas, Sir Alex Ferguson, para mim como presidente, porquê? O senhor já está velhote, pá, também não vamos meter a ele para treinar. Então, uma pessoa para orientar ali as coisas vai ser o Sir Alex Ferguson. Assim com o seu pulso pesado. Muito bem. Vice-presidente, não me digas que é o Passos Coelho. Não é o Passos Coelho, agora vou entrar numa de futebol. Na lógica daquilo que acontece no Benfica, pode-se ter vários vice-presidentes. E eu vou entrar por punho firme. Eu preciso de dois indivíduos. Um que controla os jogadores quando estão em campo, na academia, no mundo do Manchester, e outro para controlar as suas famílias e a sua vida privada. Dois vice-presidentes. Roy Keane e Fernando Madureira. Roy Keane a controlar o centro de estágio e Fernando Madureira com lista de todas as esposas, namoradas, amantes, filhos e moradas. Trabalho, restaurantes, tudo. Não há saídas à noite, não há nada, não há faltado aos treinos, ninguém come um pudim. Vice-presidentes, Roy Keane, Fernando Madureira. Ok. Olha, seguindo essa lógica, acho que também dá para pá, não saía à noite os jogadores, mas saía à noite estes três orientavam-se bem. O meu vice-presidente é Eric Cantona. Portanto, se houver stress, está aqui alguém que chega à frente para dar uns açoites, ok? Um boémio. Sim, boémio, mas também quando é preciso dar um pontapézinho também é bom para dar um pontapé na crise. Sim. Vamos lá então ao diretor desportivo. Diretor desportivo. A escolha mais óbvia seria Jorge Mendes. Só que Jorge Mendes tem negócios no Wolves, no Valência, no Mónaco. Há um conflito de interesses. Pois. Eu fui buscar o segundo melhor português Mendes que há e que ninguém lhe consegue dizer que não. Fernando Mendes. Fernando Mendes para ser o diretor desportivo, porque ele ia negociar os contratos e o preço certo e tinha os contratos a bom preço e ninguém consegue preço certo, yeah. Exato, e ninguém consegue dizer que não ao homem, como tal para negociar os contratos, Fernando Mendes. E tiravam sempre todos uma foto com a Lenca na apresentação. Exato. Pois é, olha, gosto. Olha, o meu é numa business perspective, David Beckham. Muito bem. Ele conseguiu o Messi no Miami. Se calhar íamos ter Messi no Manchester United, não sei. Mas pronto, era o meu diretor desportivo. Treinador. Eu sei que o teu presidente vai se tornar o meu treinador. A primeira decisão de Fernando Mendes, o primeiro contrato que ele ia negociar, era um contrato de 150 épocas com Sir Alex Ferguson. Eu quero o esqueleto daquele homem. Só o esqueleto daquele homem é mais útil do que Ten Hag e Ragnarik juntos. Como tal, por mim,
Fazia-se até um lugar para o funeral, um dia que seja lá um dia que seja para sepultar Sir Alex, treinador para os próximos 150 anos. Olha, o próximo grande funeral de Inglaterra será se calhar esse. Não? Boa pergunta. Pensei nisso. Talvez. No Pensei mundo nisso. desportivo, sim. Sim, sim. Ok, o meu treinador, numa lógica de disciplina, seria José Mourinho. Passou por lá, já ganhou e acho que ainda tem sangue na guerra para, com uma estrutura boa, chegar lá. Treinador adjunto. Eu agora, é assim, saí outra vez um bocadinho da caixa. Eu acho que Ok. há a possibilidade do United ter mais do que problemas desportivos, financeiros e tudo mais. Então, o meu treinador adjunto, Ok, professor Bamba. talvez não o conheça. Diz? Professor Bamba. Professor Estás no Carambá. caminho certo. Talvez não o conheças pelo nome dele. Chama-se Fernando Nogueira, mais conhecido por Bruce de Faf. O Ok. treinador adjunto é o Bruce de Faf, porque aquilo se calhar está embruxado no Manchester. Ok. Olha, o meu treinador adjunto é o melhor treinador adjunto do mundo de toda a história. Sabes quem é que é? Queiroz? Exatamente! Queiroz. Eu Um pensei no homem- Queiroz. Eu pensei no Queiroz. É o melhor treinador adjunto de sempre, ok? Ele bem tenta treinar, mas ele como treinador adjunto é que é bom. Bom, e agora? Temos a estrutura, certo? Eu não sei se queres Verdade. adicionar alguma coisa, tipo um cargo tipo Director of Diversity, of Inclusion, of... Epá, não pensei nisso. Não. Não. O dinheiro vai todo para o Bruce de Faf. Ele trata disso. Atenção que há aqui pessoas que eu ainda tenho aqui nos meus contactos, só para os adeptos estarem a par e votarem em mim, ok? Conor McGregor fica de fora, mas era um dos candidatos, ok? Bom, agora, graças às maravilhas da medicina, temos aqui uma injeção que vai ser dada a cada um destes 11 jogadores, aqueles que estão mais velhos essencialmente, os outros que ainda tiverem bons podem jogar assim como estão, que é para os restituir à sua forma física, o seu pico, e Lindo. vão ser apresentados em Old Trafford segunda-feira, a que vem, não é hoje, uh, Que é para, tarde. para iniciar este projeto. Então, 11 jogadores, qual é a tua tática, César? 4-4-2, a antiga inglesa. Eu também. 4-4-2, com um médio mais defensivo e um mais ofensivo. Exato. Bom, então, olha, guarda-redes. Guarda-redes é dar um passo atrás. Ele saiu há uns tempos. David De Gea. O homem foi substituído por Onana. Não fazia sentido. O homem defendeu o United durante 10 anos e se não fosse David De Gea, o United, em vez de acabar muitas vezes em terceiro, quarto, quinto, tinha acabado em sexto, sétimo. Como tal, o primeiro passo para o projeto ir em frente é reconhecer um erro. David De Gea. Ok. Olha, o meu guarda-redes vai ser também o capitão da equipa, ok? Porque tem que passar a mensagem de liderança firme para o grupo. E vai ser Peter Schmeichel, ok? Portanto, um homem que não faz amigos dentro das 4 linhas, Mas não. nem fora das 4 linhas. Mas é o líder que a gente precisa. Defesas, portanto, na direita. Na direita, eu tenho aqui uma arma secreta. Gary Neville. Gary Neville, internacional inglês, conhecedor da casa, sendo que Gary Neville vai se manter o seu emprego como pundit. Assim acaba o jogo e faz a review do jogo. E temos sempre a imprensa favorável. Olha, isto É isso. é assim que se monta uma ditadura. É isso, acaba o jogo e vai a seguir fazer a review do jogo a dizer, tivemos muito bem e tal, mesmo com as derrotas. É defesa, direito e diretor de comunicação. Tudo. E Concordo, mas comentador. sabes uma coisa? Lá está, é o conhecimento. As pessoas podem ver que ele não tem conhecimento das pessoas. Não votem neste tipo. Gary Neville teve um esgotamento há pouco tempo atrás. Portanto, também é o meu defesa de direito. Mas eu não vou dar essa responsabilidade ao homem. Tá Oi, bem? não sabia. Pronto, está a ver aqui. Isto é a situação que nós temos no país. É este tipo de governo PS. Vai-se buscar o Washington. Olha, centrais. Centrais. Uma dupla de sanguinários. Nemanja Vidic e Abstam. Não passa nada. Roubaste nos centrais. Foi. E eu ia Ele viu, munir... ele estava aqui a ver a minha Eu cábula. ia munir ambos de uma navalha nos calções. Não passa nada. Pensava que era para rapar o cabelo ao resto da equipa. Também. Bom, então olha, estamos iguais. E na esquerda? Ligação Estrela Manchester. Patrícia Evra. E eu fazia do Estrela da Amadora uma sucursal do United. Isto é fantástico, porque eu também tenho o Patrícia Evra. Isto só demonstra que quando um jogador é bom, quando os jogadores são bons, não há dúvida. Sim. Não há Sim, dúvida. sim. Bom, meio campo. Começamos pelo trinco. Ora, eu vou trazer aqui um nome um bocado fora da caixa. Tenho aqui uma nota e tudo.
Este Eu acho homem, que sei em quem é que tu vais. campeão europeu pelo United em 68, bola de ouro em Ok, não. 66, campeão do mundo em 66, mas o seu maior feito, porque isto o United é uma desgraça por completo, é complicado sobreviver ao United. E quem é que consegue sobreviver ao United? Sir Bobby Charlton. Nem mais um dos poucos jogadores que sobreviveu Um ao avião desastre que aéreo. caiu, ao desastre aéreo. Bobby Yeah. Charlton para segurar o meio campo do United. Yeah, olha, realmente, pior que a vida dele já tinha estado, não fica, de Não certeza. dá, não dá. O homem sobreviveu Mas olha, jogava para as competições europeias. É que depois há aquela história do pá, eu tenho medo de viajar e não sei o quê. Não, 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 fortíssimo, É? fortíssimo. Ok, olha, o teu vice-presidente era o meu médio defensivo, Roy Keane, para seguir a linha da porrada, pronto. Mas vai ficar melhor. Aliás, eu tenho aqui uma defesa impenetrável, um meio campo de magia e um ataque mortífero. Muito Vamos bem. lá, médio ofensivo, vá. Pá, Depois já um vamos às jogador de minha linhas. preferência, Paul Scholes. Paul Scholes, Eu tipo, confesso, 15 anos de United, tantos títulos, agora fui por um bocadinho mais qualidade. Paul Scholes sempre foi dos meus jogadores fetiche, daqueles indivíduos que não faz nada mal, faz tudo bem feito. Paul Scholes. Paul Scholes, ok. Eu confesso que antes de entregar o teste à professora, mudei aqui uma última resposta. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes é um jogador que, deste Manchester United deve ser dos poucos que eu mantinha. E temos que tirar o chapéu a quem joga bem. Ainda esta jornada ele marcou e deu a vitória ao Manchester. Sim. Na esquerda. Acho que Mantendo- vamos batendo aqui. Vou ter aqui na mesma tecla, mas pronto. Mantendo a qualidade, Ryan Giggs. Yeah. Um gentleman, um senhor, um homem com uma frescura. Ryan Giggs, com quase 40 anos, 39 anos, fez 90 minutos no Estádio da Luz, pumba, 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 a subir e a descer, e ainda a partir o André Almeida. Ryan Giggs, Também. um dos jogadores com mais qualidade e maior portento físico que eu vi até hoje. Ryan Giggs. Ok. Na direita. Na direita, CR7. CR7. Tu viste-me o teste? Está igual. Tá. Muito, o CR7 dos tempos do United, porque eu tenho lá à frente gente extremo. para fazer. Sim, e que eu tenho lá à frente gente para fazer golos. Pois. E ele pode sempre falar tipo ao meio, mas CR7 ali a fazer Old Trafford dizer sim. Exatamente. A ponta de lança ou avançados, quem é que tu punhas? É pá, um assassino e um goleador. O meu assassino chama-se Zlatan Ibrahimovic. Ok. Diferente de um E dos o meu meus. goleador, um dos meus avançados fetiches, Rua de Van Nistelrooy. Ok. Olha, eu era a equipa toda a carburar e quando a equipa joga bem, quando uma árvore é boa, dá frutos. Ok? Ok. Mas uma das árvores que me vem à cabeça é uma laranja. A laranja mecânica do ataque do Manchester United. Isto é o slogan. Já podia ser o fruto. Já sei quem é. Van Nistelrooy e Van Persie. Ivan Persie. Fantástico para mim. E pronto, eu acho que isto era o champanhe, caviar, cereja no topo do bolo e era para conquistar, para ganhar tudo. Até te digo uma coisa, o Manchester ganhava o campeonato português, até participava. Também. Yeah. Bastava fazer tipo 30 jogos, quando podia, e ainda ganhava o campeonato português. Tive Mas muita olha, pena de não conseguir incluir o Rooney, mas isso é outra história. há nomes aqui que um gajo não consegue pôr, né? Por exemplo, o Ferdinand era um padrão da defesa, mas também não dava para pôr, e o Scholes agora troquei pelo Bruno Fernandes. Há aqui uns quantos nomes que... Pronto. Bem, estou curioso para saber a lista do Bruno, ele vai ter que nos mandar isto, nem que seja offline. É verdade, Mas pronto, fica aqui uma brincadeirinha nossa, se calhar para a semana que vem fazemos do PSG. Bom, saltando rápido, por acaso podíamos fazer do Lyon. O Lyon é que precisa de um comitê de salvação. O Lyon tem legado de promoção. Heptacampeão, não é? Sim, há muitos anos. Sim. Eles ganharam o primeiro, nunca tinham ganho, depois ganharam mais 6 ou 7 seguidos e nunca voltaram a ganhar. Tomaram-lhe o gosto. Mas depois perderam-lhe o gosto. Foi o dinheiro. Aceleramos diretamente para o Japão, para Nippon, GP Suzuka. Pois é. Pois é. Com o vencedor Max, Paul para Max, segundo Norris, terceiro Piastri. Volta mais rápida, Max, Super Max. Exatamente. Diogo, qual é o teu destaque? Olha, o meu destaque deste fim de semana vai ser um destaque um bocadinho óbvio, mas que eu vou fazer aqui um pequeno desvio. O destaque é Red Bull, Honda e Christian Horner. Sabes com que idade é que o Christian Horner se tornou team principal da Red Bull? Não faço ideia. 31 anos. Ok? Está lá desde 2004 ou 2006 ou uma coisa assim. Quando a Red Bull comprou a Jordan. Tem 6 títulos mundiais.
E é um homem, pá, nota-se que aquilo desgasta, porque ele por acaso está com um ar assim mais um bocado envelhecido. Tipo os Tem 40, políticos. tem 49 anos, yeah, e não parece nada. É pá, mas fantástico. O trabalho da Red Bull de perseguir a Mercedes desde 2016 para aí, Sim. e agora conseguir estes 2 títulos de construtores é fantástico. E quando as coisas correm bem, tem que se tirar o chapéu. A surpresa da corrida. A surpresa não foi bem da corrida, mas é do fim de semana. O anúncio da AlphaTauri de que Daniel Ricciardo e Tsunoda vão ser pilotos para o ano que vem. Depois do Lawson fazer aqui uns 3 grandes prémios fantásticos, eu pensei, vamos esperar até ao final da época, ver o que é que o Ricardo faz e depois decidir a partir daí. O que me leva a crer, Pérez? eu acho que o Pérez vai de charola. Então, Acho mas... E o Lawson passa diretamente para o lugar do Pérez? Isso é que eu não sei. Tu poderias, por exemplo, pôr o Ricardo lá. Mas se eles E anunciaram que o Ricardo fica no AlphaTauri... Só que aquilo é tipo, sei lá. Estás a ver quando jogas FM e tens clube satélite? Sim. É Não assim, sei. na perspectiva de marketing e comédia, e na perspectiva de não haver sombra a Verstappen, Ricardo seria um ótimo segundo piloto para a Red Bull, talvez. Yeah. Eu acho que se não for o Ricardo, é bem provável que pilotos tipo aqueles da Haas, os Magnussens e não sei quê, que vão para a Red Bull. É o tipo de piloto que eu vejo ir para lá. A desilusão. Olha, a desilusão foram os Williams, que abandonaram os dois a corrida. Depois de fazerem grandes prémios muito positivos nas últimas 3, 4 semanas, desde Monza pontuou o Albon. Parecia que a Williams estava a crescer e faz-nos lembrar aqueles tempos áureos da Williams. Pronto, abandonaram. Não correu bem. Tinha uma consulta às 5. E no Japão, depois voltar para trás é complicado. Há algum momento cómico ou engraçado? E acho que salta ao destaque, que é a Red Bull retira Pérez e depois, não sei se tu viste isto, porque eu sei que tu depois tiveste que ir trabalhar. É verdade. O Pérez retirou-se, meteu o carro nas boxes Sim. e Estou a par. depois não serviram uma penalização, voltam a meter. Eu acho que eu não vi o carro às voltas na pista, acho que meteram só o carro nas boxes, serviram a penalização para não levar para a próxima corrida. No meio disto tudo há um plano de câmara fantástico, está o Sérgio Pérez sentado nas boxes dentro do carro. Mas ele não chegou a sair do carro. Saiu. Depois voltou e depois no meio disto tudo para o Max para trocar de pneus e vês o Pérez a olhar assim para o Max. What I could have been. E pronto, e depois volta à pista, serve a penalização. Tu que és um gajo das leis, não achas isto parvo? Completamente. Lá Isto é está. o mesmo tipo, olha, levas um amarelo no banco e estás expulso para o próximo jogo. Então, mete-te já neste jogo. Aliás, eu não sei se dá para fazer isto no futebol. Como assim? Imagina que por acumulação de amarelos tu estás indisponível no próximo jogo. Estou a encontrar aqui um loophole, olha para isto. Mas, próximo jogo, tu ainda não jogaste neste. Então metes o jogador em campo. Sim, claro. Eu diria que sim. Então, porque aquele amarelo é reflete aquele jogo. Tu podes meter um jogador que levou o amarelo no banco. Não, mas esquece, o que eu estou a dizer não faz sentido. Não sei. Não, é assim, eu costumo dizer, eu sou muito amador no mundo da Fórmula 1, mas o que me pareceu foi só totó. Algo que se faça para isto não voltar a acontecer. A Fórmula 1 tem muitos loopholes. As penalizações são para causar consequência. Yeah. Aqui não vai haver consequência direta, não é? Digo eu. Alguma frase a destacar? Frase a destacar. Max Verstappen. You guys built a rocket ship of a car. Acho que esta época tivemos o casamento perfeito. Vocês sabem aquelas equipas fantásticas, os Real Madrids de 2014, 15, 16, que a gente olha para trás. Até o Manchester, que a gente quase disse aqui os nomes todos similares, eu e tu. Há casamentos perfeitos. Treinadores, jogadores, carros, pilotos. Atletas. O próprio Hamilton, quando esteve no seu auge na Mercedes, foi fantástico. E nós não podemos menosprezar aquilo que a Red Bull conseguiu. Porque basicamente aquilo que eu já percebi foi a Red Bull continua a evoluir o carro. E Max Verstappen vai se adaptando ao carro. Enquanto o Pérez não consegue. Eles podem até dar um carro que é muito rápido, mas não é fácil de conduzir. Cuidado, Max. E o Max arranja forma. E foi fantástico. A 5 corridas do fim, ou 6 corridas do fim, são campeões do mundo. Basicamente. Muito bem, o próximo grande prémio será daqui a 2 semanas, onde muito provavelmente teremos a consagração de Max Verstappen e, quem sabe, um enviado especial. Vamos ver. Vamos ver, enviados. Notas rápidas. Diogo,
Olha, vou já ao Médio Oriente. Segue. Muita crítica que tem havido esta semana em relação ao Dia Nacional na Arábia Saudita e ao facto de os jogadores, treinadores Ah, e ok. entourage portuguesa estar a Entourage. envolver-se nessas celebrações. E eu vou exatamente ao contrário. Eu acho que o que o Ronaldo está a fazer, o Jesus e tudo mais, é a boa integração de dois imigrantes. Vá, neste caso estes dois, o Luís Castro também lá está, três, há de haver mais. Boa integração desses imigrantes na comunidade árabe. Isto é fantástico. Isto é o mesmo que nós em Portugal termos os nossos imigrantes a celebrar o 25 de Abril, a celebrar o nosso Dia da Independência, a celebrar as coisas que é o que no fundo todos nós, às vezes aqui nos nossos debates de café do dia a dia, nos queixamos porque as pessoas não estão integradas na sociedade. Aqui tens um exemplo perfeito. Epá, e não vamos estar sempre a bater no ceguinho de que a Arábia Saudita não respeita os direitos humanos e não sei o quê. Então o quê? Não se faz nada. Pronto, não se respira na Arábia Saudita. Tem que se começar por algum lado. Divirtam-se. E pronto, tiros para o ar. Siga. O meu ponto de destaque, minha nota, é o primeiro ponto de sempre do rugby português no Campeonato do Mundo. O empate frente à Geórgia, que tivemos à beira de ganhar. Devia ter sido uma vitória, acabou por ser um empate 20-20, mas um momento histórico para uma seleção amadora. Volto a dizer isto, uma seleção amadora, um grande bem-aja aos Lobos. Muito bem, muito bem. Olha, e o Bruno mandou-nos aqui a sua nota de destaque e eu vou passar Ouçam. a passar o áudio. Espero bem que isto se ouça bem. Alô, alô, minha maltinha. Pois é, eu esta semana baldei-me. Baldei-me, mas tudo isto tem uma razão. E a razão é muito simples. Eu vou-vos apresentar e vocês vão percebê-la completo. Eu fui um batizado a Bragança. Diogo, tu sabes como é que é o Lourenço, não é? Copinho aqui, outro copinho ali. E eu, olha, era para aí meia da tarde, estava fechado numa casa de banho. E não vou entrar em pormenores. Não vou entrar em pormenores porque foi muito mau e eu ainda estou a recuperar. E qualquer acrescente de qualidade que eu pudesse dar ao nosso programa nunca seria bem-vindo. É mesmo assim. Ainda assim, vem aí clássico, e eu tenho que vos mandar assim umas papéis para o ar. Temos um Benfica a jogar um futebol deslocadamente fantástico e temos um Porto a jogar um futebol deslocadamente fantástico nos últimos 5 minutos dos encontros. Portanto, vai ser um empate a uma bola, com os golos marcados nos últimos 30 segundos. Ou seja, ao minuto 105.30 e ao minuto 105.35, logo no jogada a seguir. Portanto, vai ser um jogo emocionante e tenho quase a certeza, mas isto, olha, lançamento aqui, tenho quase a certeza que Ausgens vai jogar a lateral. Agora, se é direito ou esquerdo, não sei. Também podia jogar a médio, também podia jogar a guarda-redes, aquilo que está lá no Benfica. Agora, ponta de lança. Ele também podia jogar a ponta de lança, ele e a extremo. Mas pronto, isso são coisas do Sr. Ambrosio Schmidt, como eu lhe chamo neste momento. Maltinha, um grande abraço e pronto, um igual, não se esqueçam. Vai ser certinho, podem apostar. Abraço hoje. E o nosso podcast vai ser removido porque tem aqui sugestões de apostas. Peço desculpa que eu tinha isto aqui com o áudio a 1.5 de velocidade. Normalmente é assim que eu ouço as mensagens dos meus amigos. Está aqui o segredo. O que é que eu ia dizer? Uma piada, César, só para tu teres. Eu sei que tu vais achar graça a isto de curiosidades. Agora os jogadores, nos sites como os 00 e tudo mais, já não tem aquela coisa tipo 90 minutos, média de jogo, média de minutos por jogo, 90 minutos por jogo. Agora tem tipo 100 minutos por jogo. Por causa dos jogos serem tão grandes. Eu vi que o Diomandé tinha uma média de 98 minutos por jogo. É que é fantástico, é fantástico. Ok, Bom, chegou. É mesmo, é mesmo. Acho que está tudo por esta semana. Concordas? Podemos Concordíssimo. fechar aqui as hostes. Bom, então, não se esqueçam, façam aí o vosso like, subscrevam as nossas redes sociais, mandem-nos beijinhos. As meninas podem mandar. Não. Nós gostamos de tudo. Não. Já sabem, tenham uma boa semana de desporto sem moderação. O meu abraço e o abraço do César. Cumprimentos. Tchau.